Olá, novamente bem-vindos. Nós vamos começar agora a unidade 1 da disciplina de Fundamentos de Educação Bilíngue de Surdos. Essa disciplina é mais introdutória e ela é importante para vocês poderem conhecer um pouco dessa área e depois vocês vão ter disciplinas que vão aprofundar os temas. Eu sou a Maírla e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para que a gente possa trocar conhecimento sobre diferentes temas. Eu gostaria então de trazer na introdução alguns aspectos para vocês compreenderem sobre a questão histórica da educação bilíngue de surdos. Tanto no Brasil quanto no mundo, né, já vem um processo de luta em prol do bilinguismo. Também a gente sabe que houve simultaneamente um processo de educação inclusiva, discussões sobre esse tema, mas aqui a gente foca no bilinguismo. E a luta do povo surdo, ela não é recente, ela já vem desde o século XX, a partir dos anos 50, em que houve essa luta do povo surdo buscando o reconhecimento e a valorização da língua de sinais, pensando nos aspectos linguísticos e culturais. Aqui no Brasil, principalmente, houve um impacto a partir de duas legislações, que eu vou explicar mais adiante, e essas leis, toda essa legislação, elas têm dado apoio para que o bilinguismo se efetive. Vocês veem, por exemplo, esse sinal, né, de bilíngue, e o que seria isso, então? É que a gente pense as duas línguas, a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa. A língua de sinais, ela é mais voltada para a questão da oralidade, claro, também aborda a escrita de sinais, mas na perspectiva da segunda língua, que é o português, é mais na modalidade escrita. Então, essa concepção do bilinguismo vem a partir de uma aquisição de linguagem das duas línguas, pensando especificamente em promover essa oportunidade para as crianças surdas irem se constituindo a partir dessas duas línguas e elas terem as informações, o acesso a elas a partir da sua primeira e segunda língua, para que possibilite a construção de conhecimentos, né? E a primeira língua possa dar base para uma compreensão, né, um desenvolvimento cognitivo e, a partir disso, o aprendizado na segunda língua. É importante que a gente lembre que a área de educação de surdos é muito complexa, e por isso há vários caminhos para construí-la, e que ela também sofre influência de ideologias, pensando que essa educação bilíngue não havia aprofundamento na ciência sobre ela. E os surdos, a partir de sua movimentação política e também de pesquisas que trouxeram várias evidências, mostraram a importância da educação bilíngue. Fernandes, em 2005, traz informações a partir da perspectiva de uma proposta bilíngue que ela não se limita, não se prende só à questão linguística, ela envolve também o reconhecimento e a valorização da identidade e da cultura surda, para que a escola seja um espaço de circulação legítima da língua de sinais. Não apenas voltado à presença do intérprete, mas que todos os profissionais que atuam nessa escola saibam Libras e possam se comunicar a partir dela. Também a gente precisa pensar que essa concepção bilíngue, ela vai romper uma série de paradigmas limitantes que são baseados na perspectiva ouvinte, em que as pessoas pensam, né, que as pessoas surdas, na verdade, sofrem um processo de oralismo ou a partir da comunicação total, que são duas concepções anteriores ao bilinguismo, mas o bilinguismo ele valoriza, então, essa aquisição das duas línguas e há pesquisas que apontam, então, que o processo de aquisição correta, adequada da língua de sinais promove o desenvolvimento integral das pessoas surdas. A Libras, então, como primeira língua e o português como segunda língua,
devem ser aprendidas a partir de metodologias diferenciadas. A Libras precisa ser aprendida por meio dela como língua de instrução e o português como segunda língua, entendendo então didáticas que se adequem a diferentes aprendizagens, pensando também no respeito às diferentes formas de aprender essas línguas. Cada língua também é importante a gente pensar que na educação bilíngue, a Libras ela precisa ser prioridade. Essa língua precisa estar presente no currículo, ela precisa ser a língua de instrução, porque na sala de aula a prioridade da comunicação deve ser em língua de sinais. Também, para que todas as pessoas na sala de aula precisam interagir em Libras, especialmente pensando no processo também de aquisição de linguagem, as metodologias precisam ser diferentes. Primeiro, há uma base linguística a partir dessa primeira língua, para depois o português ser aprendido como segunda língua. É preciso também respeitar as especificidades, perfis de todos os diferentes alunos surdos, na sua individualidade, seus processos de aquisição singulares, e que essas metodologias que o professor vai utilizar precisam estar adaptadas, pensadas para cada aluno. Também sobre educação bilíngue e esse conceito na educação de surdos, é importante o professor ter claro a separação em relação a Libras como primeira língua, adquirida de forma natural por meio da convivência de surdos e ouvintes fluentes, para que essa comunicação seja sendo assimilada pelas pessoas surdas e que o português ele vai ser usado de forma escrita, principalmente, na sociedade, e que esse processo de aprendizagem também tem suas especificidades. Ou seja, a partir de uma base linguística da primeira língua que é Libras, vai possibilitar a aprendizagem da segunda língua. Também há uma separação, uma diferenciação que é trazida a partir de autores que explicam, como Nascimento 2022, que há uma distinção entre a Libras e a sua aquisição, que ela é mais visual e que ela se diferencia do português, que é uma experiência auditiva, né? Se a gente pensar nas pessoas ouvintes. E como seriam as pessoas surdas nesse processo? Porque os surdos, eles vão ver a palavra e eles vão provavelmente, né, na sua experiência, fazer uma memorização de cada letra. E esse é o processo de aprendizagem deles. Então, se houver uma compreensão, uma aprendizagem primeiro da primeira língua, o processo da segunda língua vai ser diferente, né? E por isso a gente precisa, enquanto professores, atentar-se para isso. Também é importante a gente lembrar que as legislações que temos aqui no Brasil foram marcos que impactaram muito, né, no processo de educação bilíngue, no entendimento dessa proposta. Eu trouxe aqui para vocês 4 legislações, a primeira delas é a LDB, que é uma lei fundamental aqui no Brasil, que garante, por exemplo, atendimento especializado, a Lei 10.436 de 2002, que reconhece a Libras como meio de comunicação e expressão, o Decreto 5.626, que apoia, regulamenta essa lei, e a lei mais recente, de 2021, que é a Lei 14.191, que coloca, né, que a modalidade de educação bilíngue de surdos, independente da série, do nível de instrução, para todas as pessoas surdas têm direito à educação bilíngue. É importante a gente entender que essa legislação, ela não foi só um marco nas políticas públicas, elas também foram um apoio para que os profissionais tivessem acesso à qualificação, formação continuada, incentivo à produção de materiais didáticos, a valorização da Libras como língua de instrução, e também entender que as políticas avançaram,
mas continua havendo desafios para que a gente lide com eles e que a gente precisa continuar incentivando todo esse processo.